Aleluia. Versículo de número 14 do capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Gálatas. Diz a palavra do Senhor: Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse para Cefas, na presença de todos os irmãos ali: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que obrigar os gentios a viverem como judeus? Até aí, amém. Edificação dos irmãos. Irmãos, nesse texto aqui de Gálatas, o apóstolo Paulo nos revela, e tudo que está na palavra é para a edificação da igreja. Aqui o apóstolo Paulo está nos revelando um acontecimento que estava acontecendo ali no seio da igreja. Quando eu digo igreja, deve-se ficar bem claro, nós temos ventilado muito isso aqui, até muitas vezes com uma interpretação de alguns irmãos erradas, porque quando você lê a palavra, você vê o apóstolo Paulo, os apóstolos, o Espírito Santo, usando os irmãos, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago. O Espírito de Deus usa aquele que se coloca em suas mãos para exortar, edificar e consolar, porque esse é o tripé da palavra pregada, do qual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que nós devemos buscar o dom da profecia, ou seja, não é o dom profético, aquele ato de prever o futuro ou de revelar algum acontecimento, uma palavra profética. E a palavra da profecia, o espírito da profecia, é o dom de ministrar a palavra de Deus em conformidade e com a jurisprudência do Espírito Santo. Ele vai guiar os seus instrumentos para a edificação da igreja. E aqui o apóstolo Paulo, nesse tripé de consolar, de exortar, de edificar os irmãos, ele não dirige a palavra de Deus para um ajuntamento em particular com uma nomenclatura, até mesmo porque esses movimentos iniciaram em 330 para cá, no Concílio de Nicéia, com o advento do catolicismo apostólico romano pelo decreto de Constantino, Diocleciano, e aí depois, nos idos de 1498 para 1500, vindo a reforma protestante, encabeçando logo após isso a divisão que já estava unificada em um colégio católico, e vem agora essa divisão do protestantismo com suas vertentes que nós já sabemos no nosso país. Isso fomentou muito, né, essas facções, esses partidos, esses dividimentos de clérigos, de teologias, de pensamentos, de teologias teológicas, que foi oriundo aí mais de 40 mil denominações no nosso país, cada uma interpretando o evangelho ao seu bel prazer dentro das suas ideologias. Então, quando você lê a palavra de Deus, você observa que os apóstolos, ou os irmãos, Barnabé, Timóteo, eles estão, amados, falando para o corpo de Cristo. Essa carta não foi endereçada a uma denominação, foi endereçada aos irmãos que moravam na cidade de Gálatas. Aqui atende o título Carta de Paulo aos Gálatas, aos moradores de Gálatas. Ele não direciona a carta a um grupo determinado, né? Que eu não vou citar nomes. Se fosse nos dias de hoje, Paulo escreveu uma carta para os irmãos de tal denominação. Ele ia ter que escrever aqui mais ou menos 50 mil cartas para se encaixar com 50 mil maneiras de pensamentos teológicos dentro das denominações. Então você vê que há um só Espírito, um só Deus, um só batismo e uma só palavra, a sã doutrina, cujo qual Paulo escreve a Tito dizendo: tu, porém, fala o que convém. A sã doutrina, essa trazida pelo Espírito Santo ao seio da igreja.
Então a gente já começa a ter que compreender essas coisas. E o acontecimento aqui na igreja de Gálatas era um problema que estava ameaçando a verdade do Evangelho, como bem disse aqui o apóstolo Paulo, ao chamar o irmão Pedro a atenção, a exortar o apóstolo Pedro com amor. Esse amor não deve ser confundido com milindros, onde eu devo exortar. Exemplo, o nosso irmão Jurandir comete um erro. E aí eu vou lá para conversar com o irmão Jurandir, e eu chego lá todo milindroso. Oh, meu irmãozinho, que eu te amo tanto, meu irmãozinho. Oh, meu irmão, você lembra de mim, né? Que a gente brincava de bola lá no Carneiro da Rocha. Você lembra que você pegou minha gude? Ó, eu vim aqui falar com você. Tipo assim, não fique zangado comigo, não me bata, né? Eu vim aqui com todo amorzinho, trouxe até um pudim de coco para você, para dizer, irmão, rapaz, você naquele dia errou. Não existe essas possibilidades no Evangelho. Também não existe a possibilidade, irmão Jurandir, você está errado, irmão Jurandir, 5-7, cada macho. Tu se converte, terra seca. Também essa não é a forma. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo fala já no capítulo 6, ele diz o seguinte para os irmãos também da igreja de Gálatas, ele disse, olha irmãos, se alguém for surpreendido em alguma fala, surpreendido em algum erro, alguma gafe, em alguma fala, alguma falta, alguém foi encontrado em falta com a verdade do Evangelho, aqueles que são espirituais, ou seja, que estão mais maduros, essa palavra espiritual muitas vezes tem uma conectação de interpretação errada. Dentro da visão pentecostal, o espiritual é aquele que está de saia comprida, que está de paletó, que está de terno, está de gravata, não dá risada, não brinca, não tem uma flexibilidade, né? Que está de polpa no cabelo, né? Que está com as marcas do joelho cheio de calo. Isso não significa ser espiritual dentro das Escrituras. Espiritual dentro das Escrituras são as pessoas que frutificam o fruto do Espírito, longanimidade, paciência, amor, e por aí afora vai. Ele mesmo fala aqui em Gálatas capítulo, os carnais não podem herdar o reino de Deus, né? Que a carne luta contra as obras do Espírito. Então aqui, como você observa, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, capítulo 1, capítulo 2, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é interpretada pela própria palavra de Deus, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ou seja, a pergunta que está em Gálatas pode se completar em Timóteo, porque os ateus dizem que a palavra de Deus foi escrita por várias mentes. Pedro tinha uma mente, Tiago tinha uma mente, Paulo tinha uma mente, né? Aí os profetas tinham uma mente, mas eles não compreendem que foram instrumentos. E o Espírito da palavra, o Espírito Santo, é que deu a inspiração para que eles escrevessem a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela não se contradiz. Não existe um texto que nega o outro texto. Não existe um versículo lá em Timóteo que nega o versículo da carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Muito pelo contrário, elas se completam. E é aí que está o grande enigma. Como muitas pessoas escreveram vários livros e todos vão convergir para uma só realidade, que é a palavra sacrossanta, a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, e Paulo ele exorta dizendo, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Você vai até ela com espírito de brandura, como você é. Você não vai chegar lá na padaria, eu quero 3 pão, eu quero 5, eu quero... Você não vai, isso não é poder. Mudança de voz, postergação de voz não é autoridade. Isso aí é uma interpretatividade de uma unção pentecostal, entre aspas, que a energia da palavra que você aplica não significa que o poder está na palavra, mas em uma vivência da palavra. Se você vive a palavra que você prega, ela vai ter autoridade contra os espíritos malignos e contra os rebeldes, os desobedientes da palavra de Deus. Veja só o que o apóstolo Paulo fala sobre a ministração da palavra de Deus. Ele diz assim, que entrando ímpios em vosso meio, vendo você pregar a profecia da palavra, eles vão dizer, como é que esse homem sabe da minha vida? E ele diz também aos romanos, ele diz, quando, Paulo aos Coríntios, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir o raciocínio e os baluartes que se levantem contra a verdade, cumprindo em vós, quando você obedecer a palavra, através da vossa obediência, você vai ter autoridade
para transformar, mudar pelo poder do Espírito na palavra saída da sua boca, a vida dos rebeldes, daqueles que vivem contrário à palavra de Deus. Foi o que nós falamos aqui na quinta-feira, quando o apóstolo Pedro exorta a igreja para que nós, através da nossa obediência, possamos constranger aos ímpios que nos cercam, constranger no sentido de que eles fiquem emudecidos, não tendo o que falar sobre o exemplo e a externação da prática, da vivência da palavra de Deus. Então, é impossível você pensar ou decodificar que quando Paulo vai até Pedro, nesta reunião, diante de todos os irmãos, vai com espírito de superioridade, vai com uma atitude que vai demonstrar, tipo assim, Pedro, o apóstolo, andou sobre o mar, traiu Jesus, foi restaurado por Jesus, depois da ressurreição, foi um homem que a própria sombra dele, quando passava, as pessoas que tinham fé eram curadas, um homem que liderou o colégio apostólico e que estava ali com dupla honra, e Paulo agora novo, ia chegar ali, ia ter uma atitude que ia desmerecer a construção apostólica de Pedro. Agora que eu vou dar um zero nele, agora que eu vou mostrar que eu sou melhor que ele diante da igreja aqui de Gálatas. Ô rapaz, você é judeu, está com um negócio de mentira, de falsidade, está faltando com a verdade do evangelho. A ideia que se tem é de que Paulo foi até Pedro com esse espírito arrogante de superioridade. Não. Irmãos, a verdade, irmãos, por si só, ela tem a responsabilidade de constranger. O amor de Cristo nos constrange. Não são os nossos trejeitos, nem a nossa presença de palco, nem a postergação da nossa roupa, a apresentação das nossas características, que vai trazer transformação à vida das pessoas. Mas o viver particular, de uma vida cotidiana onde ninguém vê, mas que o Espírito de Deus se apraz da sua vida, e que naquele momento vai se manifestar o poder e a autoridade na tua vida daquele que te ama e que se agrada do seu viver. E aí o apóstolo Paulo, olha só, com todo amor, como ele mesmo explica aqui, com toda a brandura, em outro texto diz mansidão, sem arrogância, Pedro, não é certo, está faltando com a verdade do evangelho, e com todo cuidado para não ferir o irmão. Por isso também não é ficar trazendo irmãozinho, não, como você é. Não deixe transparecer, muitas vezes a gente está irado e deixa transparecer nas palavras as cargas de nossa ira. Tem que se neutralizar. Não mude o seu semblante a ponto que as pessoas não tenham como ler. O diabo não tem como ler, porque ele é psicólogo, ele enxerga as características visíveis. Neutralize-se. Olha lá, meu irmão, olha, não é certo. Aponte para a palavra. Aqui está faltando com a verdade do evangelho, ou seja, porque naquele momento ele estava com dupla personalidade, duplicidade. O apóstolo Tiago escreve: até quando vós de duplo ânimo, essa bipolaridade, de que quando eu estiver com o meu irmão Adailton, irmão Adailton, amigo de Deus, eu não gosto de Jurandir. Tu viu que eu não vi? Quando eu estou com o Jurandir, Jurandir, eu não gosto de Adailton. Aí você sabe que Adailton não gosta de Jurandir. Aí você fortalece esse não gostar de Adailton por Jurandir, e eu quero jogar no time de Adailton. Aí eu digo, Adailton, eu também não gosto de Jurandir, não vou dizer eu também, basta dizer, o Jurandir, você já sabe que o irmão está lá meio pregado. E às vezes na nossa vida, irmãos, nós fomos mal criados. Isso não é um problema espiritual. É que os nossos pais muitas vezes nos criaram para agradar a todo mundo. Muitas vezes não é que você está sendo falso com o Jurandir. Um exemplo, estou usando um exemplo aqui. É que você quer agradar a Adailton. E a forma que você acha de agradar a Adailton é tentando dizer, você gosta de pé de moleque, vamos aqui. Tu gosta de pudim, eu estou saindo aqui. Tu não gosta de fulano, eu também não gosto. Você até gosta do irmão, mas para agradar a ele, você disse para ele que você não gosta. Pedro não tinha nada contra os gentios, mas quando estava na frente dos judeus, ele, para agradar os judeus.
Quando estava com os gentios, para agradar os gentios. E muitas vezes, irmãos, nós faltamos com a verdade do Evangelho tendo uma duplicidade. Existe agora a facilidade de fofocar sem sair de casa, de destruir a imagem de alguém apenas com um toque na tela do celular, apenas por compartilhar algo que você não sabe se é verdade. Por trás do diabo quer matar aquela vida e você achou bonito ou gostou porque destruiu a imagem daquela pessoa. E aí a gente vai compartilhar. Você estava lá, você viu, então você é uma falsa testemunha. Serei uma testemunha fiel como as águas correm na corrideira contra os feiticeiros e contra os falsos testemunhos. Onde é que ele está entrando? Ah, mas fulano acha isso de mim. Não significa que o que ele acha de mim é o que eu seja. Deus sabe o que você é. É nesse pensamento e nessa paz de consciência que você deve viver e administrar a sua vida em amor no Evangelho do Senhor Jesus. Se alguém foi achado em falta, eu também, em algum momento, posso ser achado em falta. O momento foi que Pedro estava em falta. Daqui a 5, 3 anos, daqui a um mês, pode ser Paulo que esteja em falta. E esse Paulo que agora me levantou, ele usa aqui a expressão: restaurem essa pessoa. O que é que pode restaurar uma pessoa? Se aqui tem um buraco na parede, o que é que vai restaurar essa parede? Areia, arenoso, cimento e as mãos do pedreiro, que vai jogar a massa e vai tapar o buraco, vai lixar e vai pintar. Alguém vai chegar aqui e vai dizer: nunca teve um buraco nessa parede. Restaurou. Quais são os elementos que podem restaurar o buraco de nossas vidas? A palavra de Deus. Procura apresentar-te como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O remédio é amargura. Aqui tem um texto que vai falar sobre amargura. Agora a questão é se você quer ser restaurado. Pedro se calou. Pedro foi advertido à voz da sua consciência pela voz da trombeta, a palavra de Deus na boca do seu instrumento. Você está errado. O galo cantou, Pedro caiu em si. O irmão Edivaldo falou aqui que ele caiu em si, como filho pródigo, caiu em si, que estava comendo comida do povo, caiu em si, chamou à tona o raciocínio, a razão. Eu estou errado, está escrito. Está escrito. Aleluia. O diabo usou, está escrito, para conduzir Jesus com a própria palavra ao caminho do erro. Mas a palavra não se contradiz. Se você ficasse só conhecendo aquele texto, dará ordem aos seus anjos, você se jogaria. Mas a palavra de Deus se conhece como um todo. Também está escrito: não tentarás. Aleluia. O diabo usa também a palavra na heresia, na hermenêutica, na interpretação sem o Espírito Santo. E envenena e mata. Por isso que precisamos andar com o Espírito Santo de Deus. Nesses dias odiernos, buscar estar em comunhão. Não vem para a igreja, mas fica em casa, lavando o prato na cozinha. Fica em casa, fazendo outras coisas, limpando as ferramentas do dia de trabalho. Toma um banho, toma um café, senta, vai ver alguma coisa. É tempo para isso, irmãos? Nós tivemos aqui uma semana de oração na igreja. Você veio que dia aqui? Se Deus fosse tirar a sua média, o que você diria de um filho seu que você botou o café na mesa, a semana toda ele não se compareceu para tomar o café, ou não foi meio-dia almoçar? Não, sem desculpas. Que você diria: meu filho, a semana toda eu preparei o banquete aqui, eu vim, sentei na mesa, eu sou o cabeça, eu sou seu pai. Ah, meu pai. Ah, meu pai. Se nos dedicarmos a Deus como nos dedicamos ao corpo, ao culto ao corpo, viu, irmão? Serão amantes de si mesmo. Às vezes a gente tem a palavra de Deus para a vida do outro, mas não tem para a nossa vida. Que os vossos corações não se carreguem com o quê? Com as coisas desta vida, hein, filho?
Roupa, sapato, paletó, camisa, perfume. Apetrechos para o corpo não é pecado quando não tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Cuidado com o corpo, maravilha. Não coma açúcar, evite sal de mesa. Templo do Espírito Santo, não come enlatado. Cuidado com o botulismo, não coma salsicha, beleza. Vá para a academia, acorde de manhã cedo antes, beleza, é muito bom. Eu aconselho isso. Agora, quando isso começa a se tornar um Deus, não é um Deus não, como não está? Você passa a semana toda fazendo dieta, indo para a academia, mas não se compara. Você vai para a academia em casa? Você vai para o trabalho em casa? E onde está a unidade da igreja que se fala tanto? Tá doente é uma coisa. Mas isso aqui não é uma exortação minha, não. Porque eu estou aqui e eu tenho que olhar para a minha vida, mas como pastor, eu tenho um compromisso. O que você faz da sua vida é de sua alçada. Cada um dará conta a Deus de si mesmo. E não adianta vir com churumela, porque Deus viu tudo e sabe de tudo. Hoje eu estou com dor de cabeça. Não, para ir para o trabalho, eu não tenho dor de cabeça. Menos tendo, eu vou. Mas porque lá é forçado, não é? Tudo bem. Ir para Deus não há sacrifício. Só faz quando dá, só faz quando pode, só faz quando tem. Eu só estou abrindo uma brecha aqui no meio dessa mensagem. Para que você, muitas vezes, não tenha um olhar tão crítico para com o outro e se esqueça que talvez você está descendo a pirambeira igualmente. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Satanás vem aos pouquinhos. E quando você se desperta, já está na pantomia com ele. Porque temos uma grande clarividência e uma grande esperteza e uma grande ciência para detectar os ciscos nos olhos dos outros e esquecemos dos flagelo de pedra em nossos olhos. Então, temos que ter cuidado. Nós vamos ter uma vigília de oração, que dia é tal dia? Olha, irmão, eu não posso estar aí, porque realmente houve... Deus está vendo, irmão, né? O caso não é esse aqui. Aqui a gente não usa doutrinação religiosa, nem tem escuto todo dia para obter ofertas, mas uma coisa, eu tenho que ter cuidado. Qual o motivo das suas ausências? Eu estava trabalhando, Deus é mamon? O Deus que está abençoando você, é com a bênção dele, vai virar maldição, vai tirar você... Eu tenho que dar um carro, você vem para a igreja de pé, de longe. No dia que ganhou um carro, agora eu estou indo para a praia. Tem dia de ir para a praia. Glória a Deus. Não é pecado ir praia. Agora veja bem, irmãos, que nada começa do nada. O inimigo quer apenas uma pequena raposinha adentrando na zinha. Está lá em Cantares de Salomão, as pequenas raposinhas. É os ratinhos que entram lá dentro, né? As ratazanas. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se atente, porque buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção. Estamos encerrando. 26 minutos da mensagem. Aqui o apóstolo Paulo, com todo o amor e toda a candura, chamou a atenção de Pedro. Em nenhum momento relata aqui que Pedro se enfureceu. Me respeite, rapaz. Seu guri. Você é um menino, Paulo. Como é que você chega para mim, rapaz? Eu sou Pedro. Eu andei por cima do mar. Você estava botando fraldas, rapaz. Eu estava expulsando o demônio. Eu estava na missão dos 70. Eu estava no Getsemane e botei minha vida, rapaz, na ponta da bala. Eu lasquei a cabeça do soldado, ele se saiu, eu arranquei a orelha dele. Quem você chegou aqui agora numa visãozinha de Damasco? Os irmãos aqui nem acreditam que tu é apóstolo. Teve ego? Teve orgulho ferido? Os que são de Cristo crucificarão as vossas carnes com as vossas paixões. É aqui escrito nesse mesmo livro de Gálatas, que trata sobre esse viver da psique humana, da carne. É daqui que fala sobre o fruto da carne. Eu posso contemplar a mente daquele homem transformado, Pedro, um apóstolo, diante de toda a igreja. Verdade, Paulo. Eu não estava me atentando para esse meu comportamento. Se ele tinha 10 pontos diante da igreja, ele passou a ter 20. Porque os humilhados serão exaltados. E naquele momento ali, Paulo não estava humilhando a Pedro, não. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A minha luta e a sua luta é para que Deus se mantenha em pé. É para que a verdade seja ventilada. E não, estou falando dos pastores. Ela não deu motivo. Você vai sair defendendo quem está errado, quem se meteu onde Deus não mandou se meter.
Não, é verdade. É o ímpio que está certo, está errado, porque a palavra de Deus é assim, assim, assim. Tira o evangelho do meio da bandaleira. Você não tem que sacrificar o evangelho para salvar a cabeça de quem desobedeceu o evangelho. Para limpar a placa de igreja. Não, porque a minha igreja tem uma conduta moral, você vai ser estipado, você vai ser excluído por 1000 anos, 1 bilhão de anos, tu vai ver que tu não prega, tu não canta mais, o irmão se arrependeu, mas não vai ser restaurado porque tem a conduta ética moral do que o povo vai dizer. Aqui também existe uma outra aprendizado para nós. É que Pedro desejou ser restaurado. O apóstolo Tiago, quando fala da bipolaridade, duplo ânimo, fala também de que Deus não dá graça aos soberbos. Graça é o poder de continuidade. Eu estou fraco, eu tenho espinhos me ferindo, tenho problemas, mas eu estou dando para você força, porque você é humilde. Sem humildade, ele tira a graça, ele tira a força, porque você está achando que você não é gostoso, é o bonzão, é o rei da cocada preta, que vai lá e vai ganhar. Seja humilde, Senhor, eu estou fraco aqui nessa área. Tem espinhos, não vou te dar os espinhos, mas vou adicionar força para você vencer o espinho. Aleluia. Não é com a retirada de problemas, não é com a retirada de dificuldades que vai forjar o caráter de Cristo em você, é nas aflições, conforme o profeta Isaías. Provarei a minha igreja não no fogo físico do ourives, mas na fornalha da aflição. Se há essa humildade de querer ser restaurado, porque às vezes a palavra está aí, a boa vontade está aí, mas ainda existe uma semente de orgulho. Eu tenho uma comunhão, eu tenho um amor com o irmão Adeilton. Lá ele está passando por um problema, por uma dificuldade. Eu tenho, talvez, muitos anos já na frente dele, no sentido do tempo de servir a Deus. Ele trabalhou comigo lá na padaria. Eu estou usando o meu exemplo entre eu e Adeilton. Estava lá, eu ia fazer uma viagem, o Adeilton é assim, assim, sempre lá do meu. Não posso esquecer isso. Às vezes a gente esquece do passado. Não, eu não esqueço. Luto para não esquecer, humanamente falando. De repente ele está passando um problema, ele vem até o meu encontro e sopra uma grossura. Eu tenho que entender, ele não é assim. Eu não posso deixar que, eu fiz tanta coisa por ele, agora ele faz isso comigo, ninguém vai ver. Alguma coisa está acontecendo com o irmão, eu tenho que ter amor a ele. Como é esse amor? É não mudar o meu comportamento com ele. E aí, meu irmão, tal, ele está achando que eu mudei o comportamento com ele. É um pensamento dele. Eu não posso perder essa comunhão com ele, pelo menos a minha parte você vai fazer a sua parte. Você vai até ele, meu irmão. Se ele lá um dia perceber que ele errou comigo, ele vai chegar para mim e dizer, naquele dia eu fui grosso com você e tal. Mas se ele não atingiu ainda essa sensibilidade, eu não vou depender disso. O meu amor depende disso. Quanto ao depender de vós, tem de comunhão e tem de amor com todos os homens. Isso é maturidade. Naquele momento, o apóstolo Pedro, ele sentiu, porque nele e em mim e em você, cremos que habita corporalmente a divindade de Cristo, cujo Paulo escreve a Colossenses. Uma nova criatura. Ainda neste corpo lutamos contra esses percalços da vida, da existência da vida humana. A atenção que devemos ter hoje, irmãos, é porque nós somos criados para agradar a todo mundo, ferindo a nós mesmos. Está pesado? Não quero mais ajudar, não vai ficar aí, quero ser útil. E aí o ferro entrando no teu pé, lascando você e você ali. Aquela pessoa que sempre agradou a todo mundo, mas nunca olhou os seus sentimentos. Dá para vir aqui, tá com seu filho, seu marido comendo uma lasanha comigo, a patroa liga, eu vou ter que fazer uma viagem desesperadamente, tem mais 10 ou 15 pessoas, tem uma prima, tem uma tia, tem uma mãe, tem um pai, não quer incomodar. Liga para fulana, liga para Sueli, liga para Noélia, liga para Tata. E ali você está numa comunhão, está ali com seu filho, está ali numa oração, uma coisa muito mais importante que mais você quer servir. Passando por cima de suas necessidades, de coisas mais importantes naquele momento. Se você tiver discernimento, você vai compreender qual é a coisa mais importante. Porque de repente essa pessoa tem 10, 15 pessoas que podem ficar lá no teu lugar. E se aí o inimigo estiver usando também nesse momento para tirar você de algo mais importante, compreende? Uma comunhão, algo muito mais importante, que seria estar ali naquele momento. E se você for usar essa servidão, no sentido de escravocrata, de fazer você escravo, de roubar de você um momento muito mais especial do que aquele, porque tem muitas pessoas
E aqui o apóstolo Paulo exortava também a igreja de Gálatas e principalmente a igreja de Tessalônica, que havia irmãos que não queriam trabalhar e viver comendo por suor. O irmão, ele volta trabalhando, ele compra carne, ele compra fígado, ele compra bucho, ele compra mocotó, ele compra arroz, ele tem comida lá na casa da irmã Helda. Eu vou passar lá, minha irmã não quero, vai fazer um suco, uma merenda. E tinha uns crentes desses lá em Tessalônica, que ficava abusando do amor dos irmãos, sendo pesado aos irmãos. Isso não vem do amor. Uma coisa é eu ter uma necessidade, eu ir lá, um momento, não há pecado nisso. Mas Paulo ali discerniu, e ele disse, olha, quem não quer comer, também. Quem não quer trabalhar, também não queira comer. Porque ele sabe que isso está indo em contra a palavra de Deus. Ele mesmo diz, eu quero trabalhar para poder ter para ajudar. Uma coisa é eu ajudar quem está na dificuldade. Discirna, por favor, irmãos. Outra coisa é a pessoa estar ali. Então, às vezes, por a gente não ter conhecimento da palavra, a gente começa a interpretar tudo errado. E começamos a nos tornar escravos. Foi o que estava acontecendo em Gálatas aqui. Os judeus queriam colocar escravidão sobre os gentios, trazendo para ele leis e rituais da antiga aliança. E aí Paulo chega ali e diz, o que é isso que vocês estão fazendo aqui? Cristo morreu em vão? E nós precisamos, irmãos, amadurecermos. Cuidado com essas coisas que não parecem ser pecado. Pecado é eu adulterar, pecado é eu ir para o motel, pecado é eu andar de cueca no meio da rua, de sunga, pecado é eu gritar, pecado é eu sentar no bar e beber cerveja, e ficar dançando funk na pouquinha da garrafa, pecado é um escândalo, e aí vem as coisas que parecem ser imperceptíveis, que vai rachando, faxeando o vaso, que quando entra água, não retém a água da vida, porque o pote está furado. Sabe aquele filtro que está muito velho e começa a minar, fica minando, está condenado? Porque os poros começam a se deteriorar pelo tempo. Aqui fala sobre restauração, irmãos. Que um irmão deve restaurar o outro. Agora, se você tem um orgulho e não deseja, não há mais o que se possa fazer, é apenas interceder para que o Espírito de Deus conduza essas coisas. Essa minha comunhão com o irmão Adeilton não pode ser quebrada, pelo menos pela minha parte. Eu não posso ter uma historicidade. Aí ele chega para mim e fala assim, meu irmão, eu me lembro da nossa comunhão, que maravilha, que amor maravilhoso que esteve quando mudou. Eu digo mesmo. Será que é eu? Você mudou? Faça um exemplo de consciência? Está tudo aqui, a comida está na mesa, as pessoas continuam. Agora, se você faz um exame de consciência e detecta que houve mudança no seu relacionamento, no seu trabalho com alguém, na sua escola com alguém, e que essa comunhão foi maculada porque você não conseguiu liberar do coração esse perdão, mas você fez tudo. A mesa está aqui, Jesus está aqui, a comunhão está aqui. O meu problema, ou o problema que Adeilton teve comigo, não pode ser uma raiz de amargura que afete nunca, tipo aquela mensagem do César em 147. E essa raiz de amargura vai dominando um outro. O que você precisa fazer? É continuar sendo aquilo que você sempre foi, e é. Naquele momento ali, Pedro poderia ficar de mal com Paulo, sem compreender que o desejo de Paulo... Agora, se Paulo não chama Pedro a atenção, a desgraça estava feita. Iria ser agora, através da autoridade de um apóstolo, implantar um judaísmo cristão dentro do início da igreja ali, 60, 70, 40 anos depois da ascensão de Cristo, 30 anos mais ou menos. Essa carta deve ter mais ou menos essa idade, porque Jesus foi ao céu com 33, depois da ressurreição. Se Pedro tinha a mesma idade de Jesus, tivesse com 80 anos, ali dentro, 40 a 50 anos depois da ascensão do mestre Jesus, dependendo da idade com que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição. Então, dentro desse cálculo, o início dos primeiros degraus estaria comprometido, e teríamos aí um evangelho mesclado com o judaísmo. E Paulo, veemente, com o auxílio do Espírito Santo, que ama a minha vida, a vida de Paulo, a vida de Pedro, trouxe a palavra da restauração com brandura, mansidão e amor. E aquilo que estava tomando uma rota diferente, Paulo usa a expressão a verdade do evangelho e coloca os carros nos trilhos. Pedro compreende isso. E a partir daquele momento, lá na frente, talvez anos depois,
o apóstolo Pedro vai vaticinar a sabedoria dada por Deus a Paulo em sua epístola, quando ele escreve: muitos indoutos, sem conhecimentos, neófitos e sem o Espírito Santo de Deus. Lê as cartas que o apóstolo Paulo escreveu dentro da sabedoria que Deus lhe concedeu. Eles leem e interpretam ao seu bel prazer, como se possível fosse a interpretação das profecias da palavra de Deus ao seu bel prazer. Ele reconhece a ciência e a sabedoria de Paulo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Você sabe como é que a religião pentecostal interpreta isso? De que Paulo chamou Pedro no meio de todo mundo, você não quer Deus. Nada disso. Esse farisaísmo tem que ser chamado a atenção, sem se preocupar. Né? Não, você, irmão, que está escrito, chama os presbíteros na frente de todos para que sirvam de exemplo, os pastores que estiverem errados e tal. Mas como é esse chamar? Né? Não tem uma esposa, não tem um filho, não tem uma família, não tem uma imagem. É chamar para mostrar, viu aí que eu sou melhor que você está agora. Vai chamando a autoridade, ó, tá vendo, perfeito, ó. Era isso que os fariseus faziam. Se assentavam na cadeira de Moisés e davam leis e doutrinas que nem ele mesmo carregavam. Não entravam no céu e impediam os que queriam entrar. Então, que nós possamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diante do Pai das luzes, ser uma coisa só. Afaste da sua alma o duplo ânimo, a tentação de agradar e a tentação de, se nem pensar em ferir um irmão por pensamento. O que você pode fazer é amar em todo tempo. Se você sente a falta, visite. Se você quer ajudar, dê uma palavra que restaura. Não se coloque como um construtor de semeadura. A palavra de Deus diz: maldito aquele que semeia contenda entre irmãos. A palavra, então, essas redes sociais e esses sites de fofoca gospel têm destruído a vida de muitas pessoas. É por isso que quando dobra o joelho, o céu é de bronze. É por isso que não tem vontade de pregar a palavra. É por isso que não tem dons espirituais. É por causa disso que quando as irmãs estão aqui desempenhando-se no louvor, na adoração, você não sente a presença de Deus. É até estranho de um irmão sentir. É um louvorzinho desse aí, não estou sentindo nada. Está sentindo alguma coisa, mas eu não estou sentindo nada. Está com ranceníase espiritual. Você sabe o que é ranceníase espiritual? É lepra. Sabe como é o teste da lepra? Na orelha. Pega a agulha e enfia. Está sentindo alguma coisa? Não está sentindo nada. As partes terminais do corpo começam a ficar insensível. E aí começa a comer a bactéria da ranceníase, vai cair nos pedaços. Não sente dor. A insensibilidade trazida pelo pecado, pelo julgamento. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios: nem sequer com aquele que dizendo-se ser irmão é fofoqueiro, é mentiroso, é ladrão. Entende, irmãos? Como a gente pode ferir o Espírito Santo e ficar travado nas engrenagens, sem compreender, perde lição. Estou encerrando a mensagem. Na aula de matemática, ciências exatas, se você perdesse uma aula de matemática, como era, Jonathan? Eu chegava com um doido na aula de matemática, professor Eduardo Guedes. Eu nunca me esqueço disso. Equação do primeiro grau. Rapaz, isso aqui é coisa. A escola competia uma escola com a outra. A diretora dizia: pode botar matemática científica aí. Eu digo: rapaz, e o professor chegava lá: rapaz, isso aqui é coisa de universidade. Dando na 7ª série. Eu chegava lá, aqueles cálculos matemáticos elevado a 2, x mais não sei o quê. Eu digo: mas rapaz, para que eu vou precisar disso? Eu estou indo para o céu, rapaz. Um negócio desse aqui tomando meu tempo, fundindo a minha boca. E ali aquela equação matemática, e eu perdi uma aula, chegava lá, expressão comutativa, abre parêntese, fecha parêntese. E o professor mesmo dizia: você não veio na aula ontem? Procure seus colegas aí, viu? E o colega vai saber ensinar como professor? O cara perde uma aula, não sabe a dimensão da palavra que Deus está trazendo à igreja. Você está no degrau abaixo, você sabe o que eu falo por aqui, tá? Aí pega caminhão voando, né? Não, porque o pastor está pregando isso hoje, mas não sabe o que foi. A aula do Espírito Santo, da palavra, da elevação espiritual da comunidade na quinta. Aí quem não veio para um culto hoje, vem na terça, vem na outra quinta. O Espírito Santo já vai botar para outra lição, é assim que funciona. Mas estava onde? Estava, se não foi por doença, por qualquer outra coisa, estava dando primazia àquilo que você dá primazia. Essa é a verdade.
Eu tenho minha namorada ali, minha esposa, eu marco um encontro com ela lá na pizzaria. Marco, aquela pizzaria que tinha lá na Praça da Bandeira. Aí eu marco lá, ela vai toda arrumada, eu não vou. Aí vamos supor que eu não sou crente, estou em período de namoro e tenho uma namorada lá em Cachoeira. Eu vou dar primazia que eu achar mais bonita, que eu gostar mais, né? É assim um homem ímpio, e ela está lá me esperando sentada. Deu 8, deu 9, deu 10. Qual foi a minha primazia? É o que eu quero, que eu gosto mais. Agora, se o carro me pegou, se deu uma dor de cabeça, se houve um motivo de força maior, o Deus do céu não está vendo? Ninguém engana Deus. É assim a vida espiritual, irmãos. É assim que nós devemos ser para com as coisas de Deus, porque era assim que nós éramos com as coisas do mundo. Eu queria ver ter uma festa de São Pedro, chovendo, caindo granito para tu não ir mostrar a roupa nova que comprou na aspiração. Ir com a cocotinha, com a sandalinha da cota, coiote. Chovendo se você não ia para a lavagem, Juranda. Ia. Aí agora, como é que fica? Deus não sabe não? Ele sabe e ele vê o nosso grau de dedicação. Que nós possamos, irmão, não ter uma vida de duplo ânimo e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ser puros e verdadeiros. Se há bom pensamento, se há amor, nisso pensai. Porque Deus está vendo nosso comportamento, nossa lisura, nossa personalidade em Cristo Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você.